Bom, pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou passando aqui para agradecer mais uma vez a todos os inscritos, aos amigos aí, aos irmãos, às pessoas não evangélicas, os amigos do Evangelho que se inscreveram. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. E estamos juntos aqui no nosso primeiro vídeo para compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Amém? Não sou pregador, mas vamos falar do amor de Deus, falar aquilo que o Espírito Santo colocar nos nossos corações. Amém? O texto bíblico que eu escolhi, que Deus colocou ao coração, encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e nós vamos ler o versículo 3. Amém? Abra sua Bíblia aí junto comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o versículo 3, que nos diz a palavra do Senhor. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Quando eu leio esse texto bíblico, essa passagem bíblica, é uma das passagens bíblicas mais lindas do livro do profeta Ezequiel, onde, por certa vez, Deus ele decidiu ter uma experiência pessoal com um profeta por nome de Ezequiel. Profeta esse que foi chamado muito cedo. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel se afastou de Deus. A Bíblia diz que Israel começou a criar ídolos para si. A Bíblia diz que Israel começou a trilhar outros caminhos. E diz a palavra de Deus que Deus decidiu irar-se contra o povo de Israel. Deus estava muito triste porque a sua nação, o seu povo escolhido, havia o rejeitado. E a Bíblia diz que Israel começou a decair. A Bíblia diz que a saúde espiritual de Israel já não era mais a mesma. A Bíblia diz que Deus decidiu chamar o profeta Ezequiel e lhe dar uma visão. Visão essa que não era nada menos, nada mais do que a situação de um vale cheio de ossos secos. Esse vale cheio de ossos secos, Deus estava mostrando de uma forma revelada e espiritual a situação que se encontrava o povo de Israel. O capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, do versículo 37, nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre a vida do profeta. A Bíblia diz que a mão do Senhor se encarregou de tirá-lo de um lugar para o outro, lugar este que seria o vale de ossos secos. E a Bíblia diz que o Senhor o levou em espírito e colocou o profeta Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos sequíssimo. E o que eu acho interessante é que a mão do Senhor, capítulo 1 diz que foi a mão do Senhor que o conduziu, a mão do Senhor que o trouxe, foi a mão de Deus, glória a Jesus, que se encarregou e se responsabilizou para levar o profeta ao vale.
E eu aprendo uma lição aqui no capítulo 1. A primeira lição que eu aprendo no capítulo 1, do versículo 37, é obediência, submissão. Porque eu entendo que para a mão de Deus tomar o profeta e levá-lo em espírito e mostrar o real propósito que Deus queria com o povo de Israel, eu acredito que Deus encontrou naquele homem obediência. Deus encontrou submissão no profeta Ezequiel, porque eu tenho certeza que se aquele profeta, se ele não estivesse na direção, dentro da vontade, dentro do querer de Deus, a mão de Deus não tinha conduzido até a vida dele. As mãos do Senhor não tinha tomado e levado e colocado no meio de um vale de ossos secos. Quer ver a mão de Deus vir sobre a sua vida? Você quer ver a mão do Senhor vir sobre você? Coloque-se na posição de obediente. Seja submisso. Seja verdadeiro. Seja profeta. Glória a Jesus. E a Bíblia diz no capítulo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Além de Deus colocá-lo dentro do vale, a Bíblia diz que Deus ainda fez ele andar, acredito eu que de um lado para o outro, mostrando ao profeta a real situação que se encontrava aquele vale. E eu quero abrir um parêntese aqui e quero lhe fazer uma pergunta, aliás, nos fazer uma pergunta. Será que estamos dispostos a entender e a obedecer à direção que Deus ele quer nos dar? Será que eu e você estamos dispostos a estar no lugar o qual Deus separou, o qual Deus escolheu para mim e para você? O profeta, ele não teve escolha. No capítulo 1, diz que a mão de Deus o levou, pegou e colocou lá. Deus não chegou para ele, aleluia, para perguntar: você quer ir ao vale de ossos secos? Você quer dar uma volta por lá? Você quer ver como está a situação? Não. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele e levou ele para um vale de ossos secos. E diz a palavra de Deus que depois que ele deu aquela volta dentro daquele ambiente, dentro daquele lugar, a Bíblia diz no capítulo 3 que o Senhor lhe fez uma pergunta. O Senhor diz no capítulo 3: e me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E o profeta respondeu: Senhor Jeová, aleluia, tu o sabes. Você sabe o que é Deus lhe conduzir a um lugar, lhe mostrar uma visão contrária, lhe mostrar uma visão negativa, olhar para você e lhe fazer uma pergunta: poderão reviver estes ossos? Esses ossos poderão reviver?
humanamente pensando, será que Deus não sabia se existia uma possibilidade ou não daquela situação, daquele povo, daquele ossos secos voltar a viver? Claro que Deus sabia. Quando Deus levou Adão ao Éden, depois que Adão, junto com Eva, comeram do fruto proibido, Deus fez uma pergunta a Adão. Deus disse: Adão, onde estás? Adão, escondido no jardim do Éden, com medo de Deus e com vergonha, porque havia desobedecido a ordem que Deus havia dado a ele. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Deus faz essa pergunta: mas será que Deus não sabia onde estava Adão? Será que o Criador não sabia onde estava a sua criatura? Sabia. Mas é porque Deus queria ir no íntimo. Deus queria ir fundo. E quando Deus ele quer ir lá no fundo, lá no íntimo, Deus ele nos faz essas perguntas. Foi o que Deus fez com o profeta. Deus disse: eu coloquei ele no vale, fiz ele andar nessa situação, agora eu quero saber o que ele tem para me dizer, eu quero saber o que ele pensa do lugar que eu coloquei ele, eu quero ver o que é que ele vai me responder, eu quero ver qual é a fé dele. E o profeta, com muita sabedoria, disse assim: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus disse, era ele dizendo: Senhor, eu sei que tu sabes todas as coisas. Eu sei que a situação é um vale de ossos secos. E eu sei que se o Senhor quiser, glória a Jesus, reviver esses ossos, o Senhor vai fazer reviver. E se o Senhor não quiser, o Senhor não vai reviver. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele permanece Deus. Aí quando Deus escuta do profeta: Senhor Jeová, eu não sei, mas tu sabes. Aí a Bíblia diz que o profeta começou a profetizar. Deus disse: então me disse, no capítulo 4, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Deus colocou o profeta no meio do vale. Deus fez o profeta andar. Quem sabe ele deu uma olhada de um canto ao outro. E depois Deus disse, olhou, viu como está a situação. O profeta disse: vi. Deus disse: agora profetiza. Agora profetize. Eu não sei qual é o vale da sua vida que você está passando. Eu não sei qual é o vale que a mão do Senhor o colocou. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: profetiza. Profetiza. Profetize não apenas olhando o vale de osso seco. Profetiza pela fé olhando já o exército de pé. Porque no vale é assim, irmãos. No vale de ossos secos é assim. Eu profetizo, você profetiza, mas Deus é quem coloca o exército de pé. O seu papel no vale é só profetizar. O seu papel no vale, aleluia, é só obedecer. O seu papel no vale é só fazer aquilo que Deus lhe orientou para fazer. Não se preocupe
Se até agora você continua profetizando e até agora você não conseguiu ver nada, lembre-se, eu e você profetiza, Deus coloca o exército de pé. Vamos mais à frente. A Bíblia diz que o profeta começou a profetizar. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, Deus começou a falar. E farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nevo sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu aprendo que dentro do vale de osso seco, Deus ele trabalha de forma organizada. Deus não começou juntando os ossos. Deus não começou juntando os nervos. Deus não começou dando logo carne. Deus não soprou o espírito de vida, não. Dentro do vale de osso seco nós temos algumas etapas. Nós temos alguns momentos. Aleluia. No vale de osso seco é assim. Primeiro Deus nos coloca. Primeiro a gente anda um pouquinho. Aí a gente começa a profetizar. E Deus começa a agir. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu sinto Deus nesta manhã. Aleluia. Permaneça no vale que Deus lhe colocou. O vale de osso seco, irmãos. Deus ele não só trata com os ossos secos, Deus ele trata com o profeta. Vale de osso seco também é lugar de solidão. Você sabia disso? Sabia? Aleluia. Dentro do vale de osso seco só cabe o profeta. Eu vou repetir para você entender. No vale de osso seco das nossas vidas, só cabe Deus e o profeta. Não cabe mãe, não cabe pai, não cabe o esposo, não cabe a esposa, não cabe o amigo. Não, é Deus e o profeta, porque é uma experiência pessoal, é algo íntimo entre Deus e o crente. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente andar no vale de osso seco. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente parar e olhar assim e dizer: meu Deus, por que disso? O porquê eu estou aqui? O porquê dessa situação? Eu quero dizer a você nesta manhã, pela autoridade da palavra de Deus, profetiza. Profetiza no vale de osso seco da tua vida. Enquanto você profetiza, Deus está trabalhando para colocar o exército de pé. Eu não sei o que tem morrido na tua história, eu não sei o que está morto em teu viver. Eu não sei qual é a situação que talvez você olhou e achou que tudo está perdido. Quero dizer a você, aleluia, que não tinha esperança para aquele vale. Mas Deus levou alguém. Deus ainda tem Ezequiel para nos dar vida. Deus ainda tem Ezequiel para nos ajudar a ficar de pé. Aleluia. Deus sempre tem alguém para dizer: profetiza. Não desiste não. Vai adiante. Talvez o profeta profetizou, andou, só via vale de ossos secos, só viu os ossos sequíssimos. Talvez me permita me levar a essa linha de pensamento. Talvez o profeta chegou a um certo momento no vale, que ele chegou em um determinado lugar, baixou a sua cabeça, glória a Deus,
baixou a sua cabeça, se sentiu sozinho, não via ninguém. Aleluia, não escutava o ruído, não escutava o barulho. E talvez ele baixou sua cabeça, talvez as lágrimas começou a descer de 4 em 4. E talvez o profeta começou a chorar e a pensar: meu Deus, mas eu já profetizei, eu tenho obedecido e eu continuo vendo um vale de osso seco. Aí quando ele menos esperava, Deus começou a surpreendê-lo. Talvez o Espírito Santo disse assim: Ezequiel, levanta a tua cabeça, olha para o lado. Talvez quando ele olhou, ele viu os ossos se juntando. Ele viu o mover de Deus, ele viu o ruído. E o que era ossos começaram a se levantar. E um exército, aleluia, que perdeu a batalha, Deus começou a colocá-los de pé. Oh, aleluia. O que é impossível para esse Deus? O que é impossível para o nosso Deus, irmãos? Levanta a tua cabeça. Enquanto eu e você profetiza, Deus está cuidando do vale de osso seco. Enquanto eu e você profetiza, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. E pode ter certeza, grave isso no seu coração. Deus vai lhe honrar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar o seu esforço, a sua oração. Talvez você entrou nesse vale apenas olhando um vale cheio de ossos, mas eu quero lhe dizer que você vai sair de mão dadas com o exército de pé, dando glória a Deus, dizendo: Ele colocou de pé, Ele fez. E você vai testemunhar, você vai agradecer, e você vai dizer: foi bom ter passado pelo vale de osso seco. Além do vale de osso seco, Deus tem um propósito maior. Deus quer dar vida. Ele quer entrar com salvação. E talvez você que está escutando aqui esta palavra, talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você se encontre como um vale cheio de ossos. Talvez você ache que sua vida está perdida. Eu quero dizer a você nesta manhã: Deus é fiel e tem esperança para a tua história. Deus é Deus de esperança. Deus é um Deus de recomeço. Deus, Ele é Deus. Guarde essa palavra. Enquanto Ezequiel profetiza, Deus coloca o exército de pé. Enquanto Ezequiel anda no vale, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. E pode ter certeza que talvez hoje o exército pode estar caído, mas através da palavra de Deus, Deus vai colocar o exército de pé. Eita glória! Deus vai colocar o exército de pé. Eu e você profetiza, é Deus, viu? Não esqueça disso não. Lembre-se que o papel do profeta no vale é só profetizar. A vida quem dá é Deus e quem coloca de pé é Ele. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. E desde já, muito obrigado a todos que se inscreveram mais uma vez. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like aí. Seja bênção na vida de outras pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. E eu quero orar desde já por todos que estão aqui, que vão assistir esse vídeo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, por cada um que são inscritos, por cada vida, Jesus, que será alcançada através da Tua palavra. Abençoe a vida de todos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.